Fala pessoal que é apaixonado por tornado, esse aqui é um vídeo, né? Vamos falar hoje dos tornados, né? 2200, você que tem um 3000, esse aqui, rapaz, esse aqui é o 5600. Vamos falar desses alto-falantes aí, né? Quais são as características, né? Que tem muita gente que adere aos novos alto-falantes aí do mercado, que é mais misto, né? Qual é a diferença? Você que está em dúvida nessa parte aí. Eu compro o tornado, vejo muito pessoal falar tornado, o que é que tem diferente nesse grave? Nesse vídeo vai ser para você. Eu tinha feito esse vídeo, né? Aí meu computador deu coisas, mas estamos fazendo aqui de novo, formato aqui diferente, formato né, em pé aqui, parecendo um apresentador de TV, meu amigo. Coceira bem aqui, né? É bem aqui atrás, bem aqui, tá vendo? Não é lá não, meu amigo. Então, chega de enrolação, vamos lá falar desse grande alto-falante tornado. É um dos alto-falantes aí preferidos, né? Eu gosto mais do sub, né? Eu vou falar para vocês aqui. Fica até o final do vídeo, dê seu like e vamos lá para esse conteúdo massa, papai. Toca que tem som. E para começar, gente, o tornado é um alto-falante aí com frequência mais baixa, né? É quase um subwoofer, né? Você que tem um alto-falante aí Pioneer, né? Você pode ver como ele tem mais aquele subwoofer no alto-falante que ele joga o grave mais longe. É mais para quem lugar fechado, né? Para você que vai tocar dentro de cidade, para você que vai tocar dentro de casa, né? É um grave para essa característica. Né? Para quem mesmo vai tocar dentro de casa, ali no ambiente fechado, meu amigo, esse grave aqui toca demais, né? É diferente de você ter um grave, um exemplo, um grave woofer, né? Um grave mais seco. É diferente de você tocar dentro de casa. Eu acho que rende muito mais dentro de casa, um alto-falante, principalmente frontal. E também depende da caixa, depende da regulagem, depende de muita coisa. Eu gosto do subgrave, né, do tornado por conta disso, né? E pelo menos ali o frontal eu acho bonito demais, né? Esse aqui, o 5600, eu gosto dele invertido, né? Que tem aquele imãzão parrudo, meu amigo. É diferente demais. Mas, como eu disse para vocês, o tornado tem aquela característica de grave mais seco. Ou, quer dizer, mais seco não, rapaz, mais sub, né? Então, eu acho que toca bem mais dentro de casa, né? Um ambiente fechado. Claro que tem muitas pessoas, né, que eu já tenho amigos que ele pegou o Vulcano, né? E botou a caixa com a sintonia mais alta. Então, deu que chorou, meu amigo. Deu que foi certo, porque ele pegou a característica do Vulcano, né, que é um pouco mais de ataque, e botou uma caixa com sintonia mais alta. Então, isso depende de muita coisa, né? Depende da regulagem, principalmente da alimentação. Tem muitas pessoas que, eu sempre falo aqui no canal, né? Muitas pessoas que confiam só no alto-falante. Eu vou comprar um alto-falante de 2000 RMS, eu vou comprar um alto-falante de 3000 RMS e bota lá, aí não vai ligar para a caixa, bota a caixa que já estava usando em outro projeto, não tem alimentação e então não tem o resultado que ela quer. Então tem muitas pessoas, né? Eu já fui por isso, né? Em pensar, não, só alto-falante só porque ele é 2000 RMS, só porque ele é tal, só porque ele é o bichão, vai tocar mais que os outros. Não é bem assim. Depende da caixa, depende da regulagem, principalmente também da alimentação. É um conjunto, gente. O que a gente faz mais de erro é esse. É só pensar que é só alto-falante que toca. Não, meu amigo, pensar que é, né? Mas tem um conjunto todo ali, muita gente esquece na hora de comprar, né? Só porque tem muitos RMS, vai pensar que toca mais, né? Às vezes pode mudar a característica, né? Então sempre é bom, eu sempre falo para as pessoas, procurar alguém que já está usando aquele alto-falante. Um exemplo, se eu quero comprar um alto-falante de outra marca, né? Um Rádio Power ou um Triton, é sempre com você ir lá, né? Na casa do seu amigo ou num evento e ver como ele toca lá. Mas o tornado tem essa característica de grave mais sub. Então, preste atenção no que você quer, entendeu? Para depois não ficar, porque eu não gostei muito sub. De princípio, o que eu percebo no tornado é que ele é pouco mais sub. Às vezes você bota mais volume nele para sentir ele, dependendo do local que você usar, né? Um woofer, um exemplo, o Eros, ele tem essa característica aí de grave, como se diz, um pouquinho mais alto, né? Quando você bota um tornado para tocar e um Eros, você vê ali a diferença que aparece mais voz no Eros. Então, isso ajuda demais, né? Para quem quer um pouco mais de jogar o grave mais longe, tá entendendo? Tem essas coisas aí, viu?
Resumindo para vocês, para quem gosta mais de sub, eu sempre falo para quem gosta de lugar, né, de tocar lugar mais fechado, né, dentro de casa, né, dentro dali da cidade, você trocar numa praia mesmo, claro que também depende da caixa, viu? Outra característica também do grave tornado é para quem quer qualidade, né? Qualidade nessa questão de subgrave, tá entendendo, gente? Você vai num evento mesmo, um exemplo, um show de Wesley Safadão. Tem aqui, você vai dar para perceber que o som PA tem aquele grave ré pesado, né? Grave ré pesado que falta ele levar. Claro que são muitas caixas, né? São muitas caixas, mas tem aquele grave pesado, né? Você, com certeza você já foi uma festa, nem que seja no interior na sua vida, aquele grave mais aquela coisa mais pesada que treme tudo. Então, o tornado tem essa característica. E eu sempre falo, né, para as pessoas que querem rachar, né, eu aconselho mais grave misto, né, um rádio pau, um triton, ele tem uns graves mais misto. Mas para a pessoa que quer aquele grave pesado, né, um tornado é sempre bem-vindo, né? Tem muitas pessoas que tem um tornado com motor grave, né, porque é bom trocar também, né? Eu não vou mentir para vocês que é bom às vezes ficar trocando o grave para você sentir, né? Às vezes enjoa. Tem muitas pessoas que chegavam para mim, eu ficava puto da vida, e a pessoa, não, pai, é porque eu quero trocar, passar um tempo. Aí com o tempo troca de novo pro tornado, é sempre assim. Não é ruim não, né? Agora tem aquela coisa da caixa também, né? Os tornados, ele tem uma litragem maior. Então, eu já vi muito isso, né? A pessoa usando uma caixa do Eros, né? A original Euclides, né? Então, ela é feita para Eros, a original mesmo, né? Você encontra até na internet aí. Mas quando você vai usar um tornado, um vulcano, ele é grave mais sub, então tem uma litragem maior. E é isso que o pessoal, pelo menos na minha cidade eu via muito condenando, tornado, porque não presta, meu amigo, é porque você não botou na caixa certa. Quando você botar na caixa certa, você vai ver o bichão tocando. Eu tive experiência própria, né? Tem até um amigo que ele comprou um som, né? Uma caixa Euclides original, que ela é feita para 4 graves, né? Que ela até ela é bem reduzida mesmo. Ele botou o vulcano, tava só aquele soltando o ar, aquela coisa velha estranha, cara. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Com certeza é a caixa. Aí eu peguei a caixa, que era um pouco mais grande, né? Que não é nessas caixas perfeitas. Aí ele pegou a caixa minha, botou o grave dele. Passei, acho que foi uma semana usando o grave dele. Fui para eventos, tocando. Meu amigo foi pressão. Até ele fez o mesmo projeto que eu tinha, né? Pediu pro marceneiro fazer. Mas essa caixa não tava lá não, mas só porque mudou a caixa um pouco, já mudou a característica ali. Então, tem tudo essa questão, né, se você tá querendo um tornado, de som, mas eu falo o nome qualidade, mas não é qualidade. Dependendo, qualidade é o que você quer, né? É isso mesmo. Mas para você que quer mais um ataque mais sub, né? Eu sempre considero com uma mistura perfeita, é 4 grave Eros, sabe? Você tá doido, é pressão, viu? 4 grave Eros, você encontra sub com ataque junto ali, né? Tem um amigo mesmo que ele tinha um projeto com 8 tornados, né? Meu amigo era som, e ele botava isso dentro de casa, né? Claro que ele aluga para eventos. Aí ele botou 16. Então, ele diz, né? Na caixa T18, ele diz que ficou só mais sub. Até ele mudou para alto-falantes mais seco, né? Que se eu não me engano foi até da Triton. Para conseguir tudo ali, que ele queria stand grave, né? Apesar que ele diminuiu de novo os graves ali. Mas é sempre bom mudar também, né? Mas um som do tornado é bom demais. Eita, meu Deus do céu. Até chama na pressão. Uma característica também do tornado que eu percebo muito, né? Que vamos falar tudo sobre aqui nesse vídeo aqui, é a resistência desse grave. Não sei porque era pouco RMS, né? Apesar que tem uns 5.600, né? Tem isso também, mas era uma característica, pelo menos do 2.500, meu amigo, não torava não. Eu tive aquele grave ali, cara, era impressionante como o grave não torava, só torava a cordoalha, né? Isso é tradição, que a cordoalha dele era mais fina, né? Eu tenho até, comprei um grave tornado aqui, que ele é original mesmo, a cordoalha é bem fininha. Mas é só trocar a cordoalha, né? Acho que eu não gastei nem 15 reais, troquei e ficou de boa, vendi esse gráfico. Então, tem muita gente que, porque o tornado, né, é indestrutível, né? Comprar os de hoje. Gente, é a sensibilidade, viu? Você pode ver como geralmente o pessoal diz que hoje os alto-falantes rasga muito a borda, né? Eu vou falar aqui uma coisa para vocês que é bom analisar. Tem que ver a litragem da caixa que você usa, né? Você tem que ver os parâmetros ali do alto-falante. Tem alto-falante mesmo aí no mercado, nesse momento mesmo que foi lançado, que ele não aguenta excursionar muito não, tá entendendo? Então, você tem que ter uma caixa boa na litragem certa. Sempre eu falo de projetista aí sobre fazer sua caixa, né? Não é todos, né? Às vezes o cara faz um projeto e não dá certo. Eu sempre faço com BC acústica, viu? Se você quiser fazer com BC acústica, eu tenho 4 projetos. Cara, toda vez quando toco esses projetos, eu fico impressionado no som, cara. É muito top.
projetos aqui, tem um alto-falante 18, de 15, outro de 15 e um subwoofer é impressionante como eu fiz. Faço com BC Acústica. Se você quiser comprar, né, o projeto, eu vou deixar aqui no link da descrição. Para falar a verdade, não vi ninguém reclamando até hoje. É impressionante isso. Então o negócio é bom. Voltando aqui ao assunto de rasgar borda e tudo, você tem que ver se você está aplicando muita potência no grave, você tem que ver a questão da caixa, né? Porque, como eu disse para vocês, o alto-falante hoje, ele é pouco, né? Quase todos são voltados mais para ataque, né? Que o pessoal tá negócio de rachar. Não acho errado, viu? Não é criticar ninguém não, viu? Pelo amor de Deus, não é criticando ninguém não. Mas o pessoal gosta de rachar. Então a sensibilidade é maior um pouco, né? O que é sensibilidade? É ele ser mais seco, tá entendendo? E a borda tem que controlar aquilo ali. Um exemplo, o Tornado mesmo, a borda dele você pode ver como é grossa demais. E acaba a sensibilidade. Então, uma frequência mais baixa, então ele precisa de uma borda mais grossa, né? Parece que é dupla, né? O Tornado, para aguentar ele excursionar. O de hoje não, né? Dependendo do grave. Ele é mais para um pouco mais para voz, resumindo, um pouco mais para voz. Tem aquele sub e por isso que é importante você usar uma caixa boa para não excursionar demais, voltada ali os parâmetros do alto-falante, tá entendendo? Muita gente tora o alto-falante, rasga a borda, às vezes por conta da caixa errada. Geralmente é isso, por conta da caixa errada e aplica mais potência, o alto-falante excursiona demais e rasga a borda. Não querendo dizer que os alto-falantes são indestrutíveis, né? Porque também depende da regulagem que o cara usa. Mas é isso, às vezes é só caixa errada e uma regulagem errada também. Não é querendo defender marca de alto-falante não, viu gente? É só falando a realidade. E também os alto-falantes não são indestrutíveis não, amigo. Até os cabas toram um Tornado, meu amigo. Rasga a borda Tornado, imagine, né? Num alto-falante mais seco. Mas, rapaz. E como eu falei para vocês nesse vídeo, tem a questão da pouca potência, né? Um exemplo destrutivo, né? Que o pessoal fala, indestrutível, né? O pessoal fala do Tornado 2200, meu amigo, para coisa esse alto-falante, ele tem poucos ms, né? Só tem 100 não, 100 aonde, né? 1100 ms. Rapaz, meu amigo, tá bom demais. Para um alto-falante aí, eu acho que, meu amigo, você bota pouca alimentação, já toca demais. Tem essas vantagens, não sei, né? Porque pode ser isso que não queime tanto, mas tem uns caras aí que usa de 800 ms, queima do mesmo jeito, né? Tem uma questão toda aí sobre a questão de RMS, né? No mercado aí tá aumentando cada vez mais, né? Mais RMS, 3000 RMS, 3500 RMS. Se o cabo tiver alimentação, né? Ou bota high volts, perfeito, né? E falando aqui sobre o Vulcano, né? O Vulcano é um grave mais um pouco mais seco, né? Não muda tanto não, mas ele é um pouco mais seco e às vezes ajuda para quem tem um grave mais misto, né? Eu gosto da aparência do grave. O Vulcano mesmo, a aparência do Vulcano, eu sou apaixonado. Eu falo a todo mundo, eu sou apaixonado por o Vulcano, por essa característica desse grave aí bonito e também porque ele tem um pouco mais de ataque, né? Eu tenho amigos mesmo que ele tem. Cara, é igual eu, né? É tudo apaixonado por Vulcano. Tem essa característica de grave um pouco mais seco, né? Se for entre o Tornado e o Vulcano, eu gosto do Vulcano, né? Por causa da aparência dele também, que ele tem essa característica de grave mais seco. Eu gosto também, rapaz. Comenta aqui embaixo se você gosta de Vulcano ou não na sua vida. Eu gosto, principalmente 18. Eita, chama na pressão. Já para você que quer grave um pouco mais de ataque, né? Tem os Radio Power, né? Eu gosto bastante do Radio Power, porque ele tem essas duas pegadas ali, né? Depois da primeira vez quando eu vi um Radio Power, um Triton, né? Eu gostei muito dessa característica aí de grave um pouco mais misto, tá entendendo? É como fosse a junção de Eros com Tornado, né? É um grave mais top. Tem muitas pessoas que perguntam, rapaz, eu quero um grave assim, assim. Eu logo vou perguntando, né? O projetista bom, ele pergunta para você o que é que você gosta ali. As músicas que você ouve bastante. Tem muita gente que ouve dance, né? Então, dance é um grave mais, como se diz, mais misto. Tem essas duas características. E o Radio Power, Triton e outros graves aí que eu não tô lembrando aqui agora, são graves aí mais misto, né? Se você quiser as duas junções ali, dependendo. Resumindo, você que ouve tudo. Eu não gostei muito do Vulcano no forró, porque o forró tem aquela pegada meio seca no pedal. Tum, 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 né? Mas, como eu falei pra vocês, depende da regulagem que você usa, depende da caixa que você usa, viu? Tudo tem um jeitinho, meu amigo. Tudo tem um jeitinho. Hoje o pessoal procura muito grave seco, né? Porque tem aquela questão de rachar. E às vezes você quebra o grave todo porque o grave não consegue subir a frequência, né? Não consegue ajudar ali na voz. Por isso que o pessoal cada vez mais bota grave seco, né? Eros,
né? Um grave mais seco um pouco. O mundo tá caminhando para isso, né? Pelo menos aqui no Brasil tá caminhando só para racha, né? Apesar que tem muita gente, né, que gosta de som só para ouvir. Então, eu sempre digo, não vá para os outros, viu, gente? Sabe porque aquele grave toca muito, toca muito. Esse toca muito pode ser que não seja seu gosto, tá entendendo, gente? Eu tenho graves. Se eu for escolher, né, eu gosto mais de sub, né? Eu sempre falo aqui, eu gosto mais de sub. Se eu for escolher por um sub ou por um de ataque, eu gosto por um sub. Mas tem muita gente que não gosta de sub, né? Gosta mais de ataque. Então, tudo é ao gosto da pessoa. Mas o mundo está caminhando para isso, né? Para grave mais seco, para agarrar ataque, né? E não é errado, viu, gente? Não é errado. Quando você usa várias peças, o exemplo, o Eros mesmo, ele tem uma característica de grave seco, né? Quando você bota um, é uma coisa, tum, 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 né? Quando você bota um exemplo, 4 Eros, meu amigo, não tem quem segure não, papai. Tem quem segure não. Porque é sub com ataque, né? Vai dar aquela mistura, meu amigo, top, tá entendendo? Aí mais, às vezes você precisa botar mais, né? Para você que gosta de sub como eu, né? Por exemplo, se você vai usar só um grave, eu logo boto uma caixa Bob, caixa trio, eu lasco o grave de 18 polegadas. Eu já levei umas pisas de grave de 18 polegadas, meu amigo. Eu fiquei triste. Fiquei triste, meu amigo, fiquei triste. Eu digo, não, era um grave 18. Apesar que eu não tinha espaço, né, para botar o grave, né? Porque grave 18 tem essa questão de tem que ter espaço. Não tiver espaço, meu amigo, tá lascado. Mas toca mais, né? Pelo menos para quem vai usar uma caixa Bob, uma caixa trio, né? Vale muito a pena se você gosta de graves mais gordo, né? Pum, aquela coisa mais pum. Vale muito mais a pena você botar um tornado, né? Um tornado, tem os oversold também, que ele tem essa característica também de grave, mas sub também é top também, resistente. Grave também que a gente não pode deixar de falar que o oversold também é um grave muito resistente aí no mercado aí também, ainda hoje, né? Tem um novo 4K, né, que eu nunca vi o novo 4K tocando, mas deve ser top também. Eu particularmente eu gosto de sub com ataque, tá entendendo? Eu não gosto só de ataque nem de sub também, né? E por isso que eu boto minhas caixas sintonizadas, eu peço pro BC Acústica, né? E bota minhas caixas aí, pelo menos de 15 e 18, bota em 55, se eu não me engano, é 55, né? Que é uma caixa bem mista. Vai tocar sub com ataque. Eu gosto dessas duas junções aí, né? Se você for fazer, se você quiser isso, fale pro BC Acústico quando for fazer os projetos. Rapaz, eu quero uma caixa mista, com certeza vai botar aí 55 Hz. Para as pessoas que querem mais sub, né? Ele baixa mais um pouco ali a sintonia. Para a pessoa que quiser ser mais alta, eu acho que bota em 60, né? Eu não entendo muito de caixa, não, só sei usar. Só sei que a diferença quando você bota uma caixa certa, meu amigo, a diferença lhe esmaga, toda hora fica passando na sua cara, como é bom, tem uma caixa boa, né? Como eu gosto de sub com ataque, eu boto essas diferenças aí. Deixa teu comentário aqui se você usa tornado, né? Eu sou Railanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo, é um vídeo bem simples, mas o conteúdo é pra você que gosta de grave, sobre grave. E agora eu posso dançar aqui, né? Agora eu posso dançar nessa porra aqui. Brincadeiras à parte, obrigado aí. Comenta aqui se você usa tornado, ou você tá voltando, ou você vai sair. Deixa teu comentário. Eu sou Railanson e agradeço mais. Até o próximo vídeo, papai. Chama na pressão. Se você gostou desse formato aqui, né? Aí o microfone aqui de cantor, deixa teu comentário. Tamo junto.